administradores e administradoras públicas. Sejam bem-vindos à nossa videoaula número 3, com temáticas importantes para a sua formação acadêmica e técnica para a realização do seu trabalho como bacharel da administração. Então, começamos com a busca cuidadosa por elementos que contribuam para a formação de um conceito, de uma especialidade da administração, ora entendida como um conjunto de métodos e meios, ora como uma operação integrada para o planejamento, coordenação e execução de um processo de controle no interior de uma organização. O conceito de logística é novo e se insere nos cenários modernos da administração, ligados ao desenvolvimento do setor de transportes da organização empresarial. Como articular os conceitos, as finalidades e objetivos, as vantagens e os limites que essa ferramenta possa oferecer na gestão da educação? Como relacionar a logística em tempos de conquistas e do discurso voltado para a gestão democrática da escola pública? A logística, junto às novas tecnologias da informação e da comunicação, já se constitui instrumento valioso na construção, organização e manutenção de registros que compreendem toda a escrituração escolar das unidades de ensino, normatizadas pelos órgãos superiores de educação. Mas buscamos mais. Veja na tela. Encontramos a logística aplicada na gestão do conhecimento. Essa modalidade logística pode ser aplicada na gerência de modelos da administração estatal, na organização operacional das empresas corporativas, inclusive numa rede privada de ensino. Tomamos a gestão do conhecimento como gerador de valor, como importante na administração dos recursos humanos da empresa e da escola. Como instrumento prático nas mãos de um gestor colaborador, a logística permite a ele assumir as funções de facilitador do conhecimento, no momento em que a informação se tornou um recurso gerencial de extrema necessidade na administração de pessoas na empresa e na gestão educacional de escolas públicas e privadas. A gestão do conhecimento, prezados acadêmicos, é uma estratégia moderna que transforma os saberes técnicos e científicos em capital intelectual, ou seja, em um bem intelectual da organização. Mas como isso se realiza na prática? Normalmente no cotidiano da empresa, através do talento de seus membros. O resultado é a produção coletiva de novos conhecimentos e de novos valores no mundo do trabalho e das organizações escolares e não escolares. O exemplo mais real e mais próximo de nós, da minha vida, da sua, no cotidiano de cada um de vocês, mas a UAB, como estratégia logística de sucesso, foi além. A UAB foi criada pelo Decreto 5.800 de 2006, com o objetivo de expansão e interiorização da oferta de cursos e programas da educação superior. As tecnologias da informação e da comunicação, utilizadas pela UAB, acompanham a velocidade do mundo globalizado. Incentiva ainda a colaboração entre os entes da União, estados e municípios e cria centros de formação em polos de apoio presencial em localidades estratégicas, os nossos polos presenciais, contribuindo assim para o desenvolvimento regional. A EAD é logística utilizada na gestão educacional. Mas a UAB, como estratégia logística,
foi além. Possui as ferramentas certas para organizar e registrar os conhecimentos produzidos que se mostram úteis para otimizar novas operações logísticas, formar profissionais qualificados com sólida base teórica e científica, para que na prática profissional possam contribuir fortemente para o desenvolvimento social e econômico da sua região. Eu reafirmo, a UAB é logística do conhecimento e de sucesso. Prosseguindo em nossa videoaula, passemos a discussão em torno dos princípios democráticos e os fins da educação brasileira, à luz da Constituição Federal de 88 e da LDB 93/94 de 96. Proponho aqui uma discussão que vai além da teórica aplicação e das funcionalidades de tais princípios e fins dentro das escolas. O significativo para nós é a investigação, é a pesquisa que busca cientificamente no chão real das escolas a concretude de tais princípios e fins assegurados pela Constituição Federal. Pensar a educação brasileira entre percalços e barreiras, como mostra a nossa história, para que efetive um tipo de educação que contribua de maneira justa na construção de um novo modelo social, com igualdade de oportunidades e justiça social, teríamos antes de mudar as formas de concepção de homem, de mundo e de sociedade que se quer construir. É nesse novo jeito de ver, sentir e pertencer é que os princípios democráticos, aos poucos, vão se enraizando na dinâmica da escola e da comunidade onde ela está. Uma coisa nós já sabemos, que a lei e a educação no Brasil devem caminhar juntas para conquistas de melhorias, tanto na qualidade de ensino como na valorização dos seus professores. Não há que se construir algo sólido e duradouro apenas com leis instituídas, mas sim com trabalho e estudo. A Constituição Federal e a LDB nos dá a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, inclusive os alunos da educação de jovens e adultos. Constitui ainda esses princípios a liberdade de ensinar, de aprender, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Permite ainda o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Todos esses princípios são princípios fincados na democracia de uma Constituição. Um país que é democrático respeita a liberdade de expressão, a liberdade de criação e aprecia a tolerância à diversidade. O artigo 12 da LDB diz que os estabelecimentos de ensino devem elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar os recursos materiais e financeiros. São prerrogativas de uma lei democrática. As leis que antecederam a 93/94 não permitiam esses dispositivos, por se tratar de leis que não tinham a gestão democrática da escola pública como princípio. Já no artigo 14, a LDB determina que a escola deve elaborar o projeto pedagógico junto com a comunidade local, através dos conselhos e dos colegiados escolares. A gestão democrática da escola pública é processo e, como tal, se realiza em contextos sociais de uma comunidade escolar, seja ela urbana ou rural. A prática cidadã desse tipo de gestão segue os mesmos passos, como ilustra a tela seguinte. Como já foi dito, a LDB de uma Constituição Federal democrática traz
para seu ensino público, que as unidades de ensino, sistemas, as redes, sejam administradas através de uma gestão democrática, que se constitui de uma gestão participativa, participação da comunidade, um direcionamento administrativo e pedagógico com a participação dessa comunidade. Isso constitui o que é uma gestão participativa. Ela foi garantida na Constituição de 88, regulamentada em 92 e promulgada em 1989, constituindo assim uma política de Estado, garantida em lei, na lei maior, que é a Constituição. A gestão democrática, ela se concretiza no chão da escola real, através dos conselhos escolares, dos colegiados, como se costuma dizer. Entende-se essa instância de poder dentro da escola como uma arena, um centro de debates públicos, ou seja, os colegiados são constituídos com representantes dos pais, dos alunos, dos professores, dos servidores e dos líderes comunitários. Esse conjunto de representação, direcionado pelo diretor da escola, eleito diretamente por essa comunidade escolar, constitui o órgão maior de poder dentro da escola, que é os conselhos, o colegiado escolar. Está aí então um esquema que mostra todos os dispositivos que constituem a estrutura de sustentação de uma gestão democrática no chão das escolas públicas reais. 3 aspectos são importantes quando se pretende desenvolver uma gestão escolar democrática: a construção do seu projeto político-pedagógico, o conselho de classe e a participação dos pais. A participação coletiva de todos os segmentos da comunidade escolar no cotidiano pedagógico da instituição, através da construção conjunta do seu projeto político-pedagógico, é indispensável, assim como no conselho de classe e nas variadas formas de participação dos pais em ações de princípios democráticos de cidadania plena. Veja na tela seguinte as dimensões do projeto político-pedagógico como instrumento político de transformação social através da escola. Não esqueçam que a sua implementação foi determinada pela Lei de Diretrizes e Bases, com o objetivo de garantir a gestão democrática com impactos reais na comunidade escolar. Há 3 dimensões que são distintas e interdependentes, conforme ilustra a tela. A primeira delas é a dimensão de ser projeto, o que diz respeito ao detalhamento minucioso de todas as ações concretas e definidas pelo coletivo da comunidade escolar. Tudo que o projeto busca alcançar, objetivos, no caso da escola, a busca ainda pela preocupação em torno das aprendizagens dos alunos. Uma segunda dimensão é a dimensão política do projeto. Esta, sim, está relacionada às concepções que a comunidade escolar tem da própria escola, como espaço dedicado à formação de cidadania, entendida como a formação crítica e política dos nossos alunos. Essa formação irá permitir que eles atuem no meio social onde vivem, com participação ativa comunitária, seja em associações, sindicatos, seja como parceiro no ciclo das políticas públicas ou
seja como agente político. O último termo refere-se à dimensão pedagógica do PPP. Trata-se do momento de definir a intencionalidade didática das aprendizagens. Ou seja, o projeto é elaborado de forma a deixar claro o que vamos ensinar, como ensinar, para que ensinar tais conteúdos, que significados e utilidade prática terão esses conteúdos a serem ensinados. Vejam vocês que é importante destacar que o projeto político-pedagógico é exigência na Constituição Federal, quando institui como princípio a gestão democrática da escola, com liberdade de ensino e pluralidade de ideias e concepções. Essa exigência constitucional é implementada pela LDB, onde destaca a função social da escola como agência de formação de cidadãos. E conforme o grande pedagogo brasileiro, professor Dr. José Carlos Libânio, o projeto político-pedagógico representa a oportunidade da direção, da coordenação pedagógica, dos professores e da comunidade geral tomarem suas escolas nas mãos, definir seu papel, estratégia na educação de crianças e jovens, organizar suas ações, visando atingir os objetivos que se propõem. É o ordenador, é o norteador da vida escolar. Em um estudo que se destaca a política educacional de um país, não tem como deixar de discutir sobre as questões que envolvem o neoliberalismo, que, para além de ser um modelo econômico de Estado, é um modelo ideológico de gestão e de pessoas. Nenhum outro tipo de educação que não seja democrática cabe na Constituição brasileira. Porque, conforme Celestin Freinet, a democracia de amanhã se prepara na democracia da escola. Desde o início da sua expansão do liberalismo econômico, com força entre as décadas de 80 e 90 do século XX, o neoliberalismo mirou como alvo a escola, o sistema escolar e a universidade, pois esses são os lugares fundamentais de formação de um certo tipo de educação que ensina a pensar e a pensar criticamente. É visível de observação que há uma grande contradição hoje na sociedade moderna mundial, que ao mesmo tempo que é impulsionada pelo crescimento acelerado das tecnologias e da industrialização, tem na educação do seu povo um processo ultrapassado, que não consegue acompanhar os avanços vindos dessa onda neoliberal globalizada, ficando a escola e seu processo de ensino cada vez mais à margem desse aparente e falso desenvolvimento. Estamos assistindo a escola perder a sua função social pelas condições impostas por políticas públicas apoiadas no liberalismo econômico, que concebe a escola como empresa administrada pelo modelo gerencial, e é nessa direção o conhecimento passa a ser mercadoria no mercado de capitais. É a estúpida interferência da elite brasileira nos rumos da educação pública. O liberalismo econômico, a partir da década de 80, foi denominado como neoliberalismo. A mudança conceitual se deu devido à chegada ao poder de governos democráticos na América Latina, como no Brasil, como também em outras partes do planeta. A elite capitalista encarregou-se de criar uma nova doutrina, que se opõe radicalmente à universalidade do ensino, opõe-se à igualdade e gratuidade dos serviços sociais, opõe-se aos direitos básicos como saúde e educação para todos, e prega ainda a negação da obrigação de garantir esses direitos por parte do Estado, destruindo assim as instituições e as concepções fundamentais do Estado de bem-estar social democrata,
que intervém na economia para garantir oportunidades iguais para todos os cidadãos, através da distribuição de renda e da prestação de serviços públicos como saúde e educação. Vejam na tela seguinte algumas diferenças básicas entre o modelo de Estado de bem-estar social ou Estado-providência e as diferenças mantidas pelas ideologias burguesas do neoliberalismo. O Estado-providência ou Estado do bem-estar social, ele intervém na vida social e econômica, na defesa dos direitos à saúde, à educação, emprego e previdência social. Esse Estado ainda rompe com o livre mercado, estatiza empresas e estratégias que combatem as desigualdades sociais ao promover o acesso aos serviços públicos gratuitos e de qualidade. O Estado-providência ou bem-estar social, ele é adotado em países como a Noruega, Dinamarca e Suécia. Já o Estado neoliberal, o que resumidamente o caracteriza, ele faz semear a ideia de que o setor privado é mais eficiente do que o público. Reduz a responsabilidade do Estado, privatiza os serviços públicos e cria miséria. Porque no país de desemprego, onde a saúde é privada, como os trabalhadores se servirão dos serviços da saúde pública, se ela não existir? Cria os bolsões da miséria. Com foco apenas na eficiência, na produtividade e no lucro, esse Estado neoliberal determina o que deve ou não ser ensinado na escola, o que deve apenas formar mão de obra barata e obediente aos sistemas do mercado de capitais. É um Estado que domina, marcado pelo fascismo, pela ditadura e outros meios, para manter-se no poder. Estado submisso ao capital internacional. Ele restringe direitos e mantém a desigualdade entre as classes, que é as condições de manter a sua sobrevivência dentro do Estado. O Estado de bem-estar social é um modelo de gestão pública, como já disse, adotado em países do primeiro mundo. A principal característica desse Estado é a defesa dos direitos dos cidadãos. Dessa maneira, o Estado de bem-estar social defende a estatização de empresas em setores que são estratégicos, cria serviços públicos gratuitos e de qualidade. Para tanto, o Estado necessita interferir na economia, regulando-a para impedir monopólios, gerar emprego e renda, construindo infraestruturas. Por conseguinte, as jornadas de trabalho são de 8 horas. O trabalho infantil é proibido e os trabalhadores possuem o direito a seguro-desemprego e a previdência social. O estado de bem-estar social é visto como uma forma de combate às desigualdades sociais, na medida que promove o acesso a serviços públicos a toda a população. Tomamos a EJA como exemplo dessa interferência do projeto neoliberal na educação. A educação de jovens e adultos, por ser uma modalidade de ensino diretamente ligada à classe trabalhadora, com a intenção de formar mão de obra barata a serviço do mercado capitalista. Vejamos. A EJA é uma modalidade de ensino, é uma história marcada pela exclusão e negação de direitos pelas políticas públicas. A educação privilégio da elite deixa negros, pobres, deficientes, esquecidos e excluídos socialmente e da escolarização.
A reflexão sobre a educação de jovens e adultos busca os princípios da escola popular democrática defendida pelo professor Paulo Freire. Em 68, foi criado o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, em meio ao período da ditadura militar, criado para reduzir o analfabetismo, melhorar a mão de obra trabalhadora, ensinando a ler e a escrever. É um projeto que fracassou porque formou um exército de analfabetos funcionais. O que se trata de analfabetos funcionais? São as pessoas que têm o domínio da leitura e escrita e não compreendem aquilo que escrevem nem lê. A nova Lei de Diretrizes e Bases, de 96, tornou a EJA uma política de Estado, como direito conquistado nas lutas das organizações sociais e nas ruas. Distante do ideal, a legislação não respeita a realidade dos alunos trabalhadores. Não possui diretrizes de ensino próprias. Na escola, ela é o terceiro turno. Distante de ser uma política pública de equidade, encontra-se ainda controlada pelos interesses do mercado de trabalho neoliberal. Como ilustra muito bem o filósofo indiano Jiddu Krishnamurti. Chegamos ao final dessa jornada. Espero que tenha eu oferecido uma contribuição relevante para o crescimento humano e profissional de cada um de vocês. Falar em política pública é falar de cidadania. Falar de política pública na administração pública é falar de um jeito que respeita o povo e respeita a Constituição Federal. Agradeço a atenção de todos, um abraço fraterno e até mais.